Olá, investidores! Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o Azequest Panorama Renda CDI, que é um novo fundo de investimento imobiliário, que está chegando aí no mercado. Ele é classificado como um fundo multi-estratégia de gestão ativa, que significa que ele pode investir em diferentes tipos de ativos aí do mercado imobiliário, sempre com foco em retornos atrelados ao CDI. Você não sabe o que é um fundo multi-estratégia? Então dá uma olhada aqui nos nossos vídeos que a gente tem aqui no canal, onde explica todas as diferenças entre fundo de tijolo, papel, fundo híbrido. Assim você vai poder entender melhor, a flexibilidade que esse tipo de fundo pode trazer. Como a gente sempre fala aqui na Duop, antes de entrar num investimento como esse, é essencial olhar para riscos, riscos, entender a estratégia, claro, conhecer bem quem é a gestora do fundo. Então nesse primeiro vídeo a gente vai explicar como é que esse fundo funciona, falar sobre a gestora, mostrar as principais características dessa oferta. Beleza? Então bora lá. O Azequest Panorama Renda CDI, ele é um fundo imobiliário, classificado como multi-estratégia de gestão ativa, como a gente comentou. Isso significa que ele tem flexibilidade para investir em diferentes tipos de ativos, ligados ao mercado imobiliário, recebíveis, por exemplo, de outros fundos, cotas de outros fundos, imóveis mesmo. Então sempre com o objetivo de buscar retornos aí próximos ao CDI. Na prática, o fundo ele busca aí equilibrar diversificação e previsibilidade de resultado, já que acompanhar o CDI tende a gerar rendimentos mais estáveis, principalmente em cenários aí de juros elevados. Então essa é a primeira emissão do fundo, tem o objetivo de captar 350 milhões de reais por meio de distribuição inicial de 3,5 milhões de cotas com um preço unitário de R$100. O fundo ele tem um prazo de 5 anos, dividido aí em 3 anos no período de investimento, quando a gestora vai realizando as alocações, aí pode reinvestir os recursos recebidos, e os 2 últimos anos de desinvestimento. Aí os ativos começam a ser liquidados e os recursos vão sendo devolvidos aos cotistas. Encerrado esse prazo, a administradora ela tem que liquidar a carteira e devolver os recursos, conforme previsto aí no regulamento do fundo. Existe ainda a possibilidade de prorrogação por mais 1 ano adicional, totalizando aí 6 anos no máximo, além da opção dos cotistas também deliberarem em assembleia por uma extensão maior, até mesmo pela transformação do fundo em prazo indeterminado, caso isso seja aprovado pelos cotistas. A gestão do fundo, como você já deve imaginar, é feita pela Azequest Panorama Capital, que é uma das maiores gestoras independentes do Brasil. Ela é uma fusão aí realizada em 2023 da antiga Panorama Capital, que é especializada em crédito privado, com uma forte atuação em CRIs, e debentures, FDICs. Se fundiu com a Azequest, que é uma empresa fundada em 2001 e que desde 2015 faz parte do grupo Azimut, que é um dos maiores conglomerados de gestão de ativos da Europa. Hoje, a Azequest gerencia mais de 500 milhões de reais em ativos. Seus principais executivos são profissionais experientes aí no setor financeiro, especialmente no crédito imobiliário. Isso traz um bom diferencial estratégico para a alocação de recursos do fundo, ou seja, é uma gestora sólida. Mas se a gente analisar o rendimento dos fundos gerenciados pela Azequest em comparação com o CDI e com o IFIX, por exemplo, a gente vai ver que seu desempenho em geral vem sendo inferior à rentabilidade do CDI em alguns desses fundos, ou do IFIX. Ou seja, ainda que ela seja sólida, isso não tem conseguido remunerar bem os seus clientes em todos os seus fundos, No nosso terceiro vídeo a gente vai analisar 2 desses fundos de tipos diferentes, explicar a rentabilidade mais detalhadamente. Beleza? Fica aqui com a gente. Esse é um fundo que está na sua primeira emissão, como a gente comentou, ou seja, ele ainda não tem um histórico de performance, Então, naturalmente, isso aumenta a importância da gente acompanhar de perto a forma como a gestora vai efetivamente executar a estratégia de alocação. A remuneração vai depender, claro, do desempenho desses ativos imobiliários que compõem a carteira. Como essa é a primeira emissão, a gente não tem esse histórico. Mas o prospecto da oferta apresenta um pipeline indicativo do fundo. Então, as operações nesses ativos, elas somam aproximadamente 534 milhões de reais. O volume é maior do que o montante inicial da oferta, de 350, como a gente comentou. Isso dá uma certa flexibilidade para a gestora selecionar as operações que melhor se encaixarem dentro do portfólio e aquilo que ela conseguir efetivamente realizar. Então, esse pipeline ele está concentrado principalmente em projetos imobiliários de médio e alto padrão, localizados em bairros nobres da cidade de São Paulo, incluindo regiões como Pompeia, Vila Olímpia, Brooklyn, Moema, Higienópolis, Alphaville. Então, as operações listadas são majoritariamente CRIs, e financiamentos estruturados para obra, estoque de incorporadora. Então, em média, elas têm uma taxa indicativa de CDI mais 4,4% ao ano, um prazo médio de 3,6 anos, uma duration de 2,3 anos, um loan to value variando entre 50% e 72%. Só para lembrar, o loan to value, o LTV, é a relação entre o valor do empréstimo e o valor do bem que é dado em garantia. Então, por exemplo, se o fundo empresta 50 milhões de reais e o imóvel oferecido em garantia vale 100 milhões, então o LTV
é de 50%. Então, quanto menor esse número, maior a margem de segurança que você, como investidor, tem, porque a garantia cobre com sobra o valor que foi emprestado. Já LTVs mais elevados significam com um risco maior, já que a dívida fica mais próxima do valor de garantia. Então, no caso desse fundo, além do próprio imóvel, as operações contam também com uma garantia adicional, como alienação fiduciária, cessão de recebíveis, fundo de reserva. Isso ajuda muito a reduzir risco de crédito. Vale notar que esse conjunto de ativos aí inclui tanto operações já desembolsadas, quanto outras que estão em estruturação, né, e em pipeline já avançado. Em resumo, o pipeline dá uma visão clara da estratégia do fundo, né, que é oferecer crédito imobiliário estruturado, com foco em projetos de médio e alto padrão em São Paulo, buscando aí sempre um retorno acima do CDI, com garantias reais para mitigar risco. Mas vale lembrar que isso é apenas uma indicação, ou seja, a gente não tem certeza de que a gestora do fundo efetivamente vai conseguir gerar esses resultados. Então a avaliação da rentabilidade, por exemplo, ela vai ficar mais clara somente depois que a alocação dos recursos captados estiver clara, né, consolidada na carteira. E como se trata de um fundo em gestão ativa, o retorno ele pode variar conforme as decisões que a gestora for fazendo. E claro, também de acordo com as condições de mercado. Por falar na gestora, o prospecto ele apresenta aí que as taxas de administração máxima do fundo é de 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido. Esse percentual já engloba aí a remuneração da gestora, que é a Azequest, e da administradora, que é a XP Investimento. Além disso, tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Ou seja, a gestora só recebe, nesse caso, essa bonificação, se ela entregar resultado acima dessa taxa de referência, e isso ajuda aí a alinhar os interesses da gestora com os interesses dos cotistas. Tudo isso tem que ser considerado porque isso, obviamente, afeta diretamente a rentabilidade líquida que você vai efetivamente botar no bolso. Um ponto importante, como você já sabe, tributação, porque no que diz respeito à tributação, os rendimentos distribuídos aí pelo fundo são isentos de imposto de renda, né, para as pessoas físicas, e isso representa uma vantagem significativa para os investidores que desejam aí otimizar sua rentabilidade líquida. Além disso, esse tipo de fundo ele não tem cobrança de come-cota, né, que é aquela antecipação de imposto de renda semestral comum em outros fundos de investimento. Agora, em caso de ganho de capital na venda de cotas, aí, claro, sim, tem incidência de 20% de imposto, conforme as regras gerais aí aplicáveis a fundos imobiliários. Então vamos fechar aqui o nosso primeiro vídeo com a nossa visão sobre o fundo, né, ampla sobre o fundo. A Azequest Panorama Renda CDI chega ao mercado com uma nova alternativa aí de crédito imobiliário estruturado, pipeline relevante, bem distribuído em operações de médio e alto padrão na cidade de São Paulo. A proposta do fundo é oferecer retorno acima do CDI, tem garantias reais, gestão ativa para selecionar os melhores projetos, as melhores opções dentro desse universo. Por outro lado, é importante lembrar que se trata de um fundo de primeira emissão, não tem histórico de performance, então você, investidor, está entrando numa estratégia que ainda vai ser testada na prática, e o sucesso efetivo vai depender diretamente da capacidade da execução da gestora. Além disso, por ter um prazo determinado de 5 anos, prorrogável por mais um. Então, em resumo, a gente está falando de um produto com pontos positivos, né? Tem uma gestora sólida, um pipeline já estruturado, garantias robustas, mas a gente também tem alguns pontos de atenção, principalmente pela falta de histórico desse fundo, pelas limitações da liquidez. Então, nos próximos vídeos a gente vai continuar aprofundando a nossa análise, vamos olhar o cenário macro, o setor imobiliário, como é que está se comportando, a relação risco-retorno desse ativo, e se esse fundo aí, comparado com outras alternativas de investimento, se ele faz ou não sentido para você tomar sua decisão. Até mais!